E acontece hoje o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, os dois principais candidatos à presidência da República dos Estados Unidos. Os temas esperados para o debate são principalmente economia, imigração, guerras internacionais em curso e pautas de costume. Vamos lembrar que nos Estados Unidos você tem um pool de transmissão, né, para os debates, né, e normalmente divide-se, né, temas entre esses debates. Mas até mesmo a idade dos dois entrará, né, em discussão, já que ambos são os candidatos mais velhos a concorrerem à Casa Branca. Para falar do assunto, né, vamos conversar com o internacionalista Carlos Gustavo Pódio, que acompanha as expectativas para o debate do Kentucky nos Estados Unidos hoje. Carlos, boa noite, obrigado pela presença aqui no All News. Esse debate, ele vai ser mais importante neste momento para Trump ou para Biden? Boa noite, Sakamoto. Prazer conversar com você, com todos que nos assistem. Eu acho que, para ser muito direto na resposta à sua pergunta, é um debate que é muito mais importante para o Biden, né? Em geral, debates nas eleições dos Estados Unidos, eles não são decisivos para as eleições, né? Quando você tem algum debate que é decisivo, normalmente são debates nas primárias, ou em alguns casos que ainda assim, se a gente olhar literatura, pesquisa sobre a influência de debate em eleição, é muito difícil você mensurar qual é exatamente a influência do debate, né? Então, comenta-se muito, por exemplo, o primeiro debate televisivo, né, que foi o debate entre o Kennedy e o Nixon, que foi um debate decidido mais na forma do que no conteúdo, né? Vamos lembrar que o Kennedy ganha as eleições de 1960 muito apertado, uma vitória apertada com relação ao Nixon, e há aqueles que atribuem o desempenho do Kennedy no debate televisivo, que apareceu mais jovem, muito melhor, enquanto que o Nixon apareceu suando no debate, né, não tinha a mesma postura do Kennedy, que isso teria sido decisivo para a derrota do Nixon em 1960. Eu acho que nesse debate nós temos uma situação semelhante, no sentido em que é um debate em que, se ele for decisivo, ele digo que ele tem mais importância para o Biden, mesmo menos por conta de discussões de políticas específicas, porque eu acho que isso já está muito consolidado, né? E mais pela questão de performance, né? Porque existe uma expectativa, e a campanha do Trump tem colocado isso muito fortemente, nas últimas semanas, né, uma série de vídeos foram colocados aí com o Biden mostrando dificuldades, alguns vídeos editados, outros vídeos fora de contexto, é bem verdade, mas que dão a entender que o Biden estaria com um declínio cognitivo, com dificuldades de se expressar. De fato, o Biden não tem se exposto muito com entrevistas, né? Ele é um presidente, talvez o presidente que menos tenha dado entrevista coletiva na história. Ele é muito poupado pela Casa Branca e pela campanha democrata, de fato. Então, ele está indo com uma expectativa muito baixa, né? Quer dizer, já basta o Biden não dar nenhuma gafe muito grande, que isso já seria uma vitória para ele. Porém, se de fato, né, o Biden der uma travada, se o Biden gaguejar, se o Biden der alguma questão em que reforce esta questão da idade dele, que é um problema que hoje, 2024, é muito maior do que era em 2020, né? Hoje eu vejo, converso com as pessoas aqui, de fato, essa questão da idade é um tema, e as pesquisas confirmam isso, é um tema que tem pesado na campanha do Joe Biden. E se ele, nesse debate, reforçar essa visão que muitas pessoas têm dele, isso vai reforçar uma das características mais negativas que o Biden tem atualmente, e pode ser um problema muito grande, a depender do grau, do nível da gafe que o Biden pode dar. Se ele passar bem, se ele tiver um desempenho como teve, por exemplo, o discurso do Estado da União, né, que foi um discurso que também havia expectativa de como é que ele perfumaria, etc., também a grande expectativa mais em termos de formato do que de conteúdo, ele foi muito bem, e isso acabou dando até um impulso para a candidatura dele. Se ele tiver um desempenho similar, eu acho que vai ser bom para o Biden. De resto, a gente, enfim, nós estamos aí, você citou os dois presidentes mais velhos, não apenas isso, são dois presidentes que têm muita dificuldade em articular suas ideias claramente, né? O Biden, independente da idade, mesmo quando mais jovem, ele é alguém que tem dificuldades de articular claramente as suas ideias, e o Trump é alguém que tem o vocabulário de uma criança de 8 anos. Né? Isso não sei o que estou falando, estou dizendo, existe uma série de linguistas que estudam isso, e não estou aqui nem fazendo uma crítica, estou fazendo uma observação, né? Existem observações na área da linguística que apontam que o vocabulário do Trump é de uma criança de 8 a 12 anos, né? Pela variedade de termos que ele usa, etc. Então, não são
não temos aí não temos dois grandes oradores, né? Não temos dois grandes debatedores. Última vez que eles debateram foi uma confusão tremenda, né? Então existe muita expectativa com relação a esse debate, que aí só para concluir, já a minha longa resposta aqui, esse é o debate que ocorre no momento mais cedo das campanhas eleitorais, né? Nem Trump nem Biden sequer foram confirmados pelos partidos, né? Ainda não foi feita a convenção. A convenção do Partido Republicano acontece em julho, do Partido Democrata acontece depois. Ou seja, eles sequer são ainda os candidatos oficiais dos partidos, né? E nós temos esse debate, então, que o debate acontece mais cedo no ciclo eleitoral norte-americano, que pode também dar mais tempo para ter algum tipo de repercussão. Carlos, o Professor curioso pode. é que a Uma diferença de coisa além idade da idade, não é grande. Falando O, simultaneamente, um dos dois só. Ixi, o curioso é que a diferença de idade deles não é grande. O Trump tem 78 anos, o Biden tem 81. O que é grande, como você colocou aí, é que o Biden realmente parece mais debilitado e o Trump parece mais inteiro, né, fisicamente. Mas eu não sei, apesar disso, do Biden parecer mais debilitado, ultimamente o Biden conseguiu tirar a diferença que ele tinha com o Trump nas pesquisas e tem crescido, tem melhorado a que você atribui a melhora do Biden? A gente tem visto aí alguns fenômenos interessantes, né? Primeiramente, para falar da condenação do Donald Trump, né? A condenação criminal dele, muita gente, uma parcela pequena, mas expressiva quando se trata de uma disputa apertada. É claro que entre os apoiadores do Donald Trump, né, a condenação do Trump teve dois efeitos, né? Ele recebeu recorde de arrecadação para a campanha dele. Ou seja, foi após a condenação que ele ultrapassa. Uma das vantagens que o Biden tinha com relação ao Trump era dinheiro na campanha. Essa vantagem foi obliterada após a condenação do Donald Trump, quando ele ultrapassa o Joe Biden, ele consegue recorde de arrecadação. Ou seja, entre os apoiadores do Trump, você consolida, galvaniza ainda mais esse apoio. Porém, o Trump ele não vai ganhar a eleição só com os seus apoiadores, né? Ele vai precisar, de alguma forma, apelar para outros grupos. Né? E tem isso, de fato, ele tem conseguido apelar para outros grupos. Vamos lembrar, eu acho que eu tenho marcado esse dado que me parece que é o dado mais interessante aí dessas eleições, que vai demandar estudo ainda. Tenho falado com alunos aqui, é um bom tema de pesquisa. O Trump deve ser o candidato que vai receber a maior parcela do voto negro entre candidatos republicanos nos últimos 50 anos, provavelmente. Né? Isso é um dado interessante da gente observar. Então, portanto, o Trump sabe que ele não vence a eleição só com seus apoiadores. E há um grupo de pessoas, eleitores independentes, que talvez estariam eventualmente dispostos a votar no Donald Trump, que disseram que se o Trump fosse de fato condenado, isto abalaria a decisão de voto no Donald Trump. Isso é uma questão. Tem uma outra questão que é o grande fato que leva à impopularidade do Biden, um dos grandes fatos, e eu tenho dito também que essa campanha, apesar de toda essa questão do caráter, né, o Trump, toda essa discussão que existe, ela é uma campanha que também vai ser decidida nos temas tradicionais, como a economia. Né? E a grande questão da economia aqui nos Estados Unidos é a inflação, ou seja, por mais que os números indiquem melhoras na economia, dados de emprego, crescimento, etc., o dado concreto é que uma dúzia de ovos hoje custa mais caro do que custava 4 anos atrás. Né? Então, o americano médio percebe esse aumento no custo de vida. Só que está havendo um certo controle da inflação que demora, né, para haver essa percepção. Então, acho que uma combinação desses fatores pode explicar um pouco porque a corrida apertou, né? Não vamos também exagerar, dizer que o Biden conseguiu recuperar completamente o terreno. Saiu uma pesquisa ontem mostrando que o Trump continua à frente em quase todos os estados que são estados swing states, né? Os estados importantes para a eleição. Então, tudo indica que o Trump ainda tem, apesar de tudo que aconteceu com ele, uma vantagem nas pesquisas, mas como você apontou, Thales, essa vantagem foi apertada um pouco aí, né, de acordo com as pesquisas que saíram nas últimas semanas. Talvez o debate ajude ou a reforçar este movimento, né, de aperto nas pesquisas ou cause aí algum outro tipo de movimento nessa pesquisa que, repito, está muito apertada. Professor Podio, me ajuda a entender uma coisa. Como é que o Trump, por tudo que já aconteceu, por tudo que ele já fez e falou, chega a 3, 4 meses da eleição com grandes possibilidades de voltar ao poder nos Estados Unidos, né? Grandes chances de ganhar.
Porque aqui no Brasil, nas últimas duas eleições, desculpa, presidenciais, nós tivemos um confronto entre civilização e barbárie. Mas nós somos terceiro mundo. Estados Unidos é a maior nação do mundo, a mais poderosa e tudo. Como é que foi possível o povo americano ter eleito uma vez o Trump e estar prestes a votar nele novamente? Como é que você explica isso? Eu não consigo entender. Pois é, Couto, essa é um fenômeno, digamos assim, que de fato surpreende a todos. O Trump ele é diferente de tudo aquilo que a política americana produziu em termos de liderança política, né? Qual que é a diferença do Donald Trump, para além da questão do vocabulário que ele usa, né, da questão que ele deteriora as instituições americanas pela sua narrativa, ou seja, se ele é condenado é porque o sistema de justiça é corrupto, se ele perde as eleições é porque o sistema eleitoral é corrupto, ou seja, nunca a culpa é dele, a culpa é do sistema, e isso acontece que muitas pessoas vão acreditando nisso e corrói a democracia por dentro, né, pela base. O que acontece hoje é que muita gente, seguindo o discurso do Trump, acredita que os Estados Unidos não são uma democracia. Ou seja, se o presidente não é legitimamente eleito, né, portanto, não é uma democracia, portanto, são pessoas que vão se abrindo a outras alternativas, como, por exemplo, a violência política, né? O resultado disso é a invasão do Capitólio, a invasão do Congresso, né? O recurso à violência política, uma vez que você estabelece uma narrativa de que a democracia é uma grande farsa. Esse me parece o grande problema da eleição do Donald Trump. Porém, ele é algo que você citou a gente aqui na América Latina, né? Tem uma coisa que a gente está acostumado na América Latina, que são movimentos personalistas, né? O varguismo, o peronismo, o lulismo, o bolsonarismo, ou seja, esses movimentos, porque partidos são fracos, instituições são fracas, então você se articula em torno dessas personalidades que são mais fortes. Isso não é a realidade norte-americana. A gente não tem nada similar a um varguismo, peronismo nos Estados Unidos. Porém, nós temos agora o trumpismo. Né? O Trump ele é, de fato, líder de um movimento mais do que líder de um partido. Né? O Partido Republicano é apenas um veículo para o qual ele lidera o seu movimento e, aliás, ele capturou esse partido e mudou completamente a estrutura do Partido Republicano. O Partido Republicano de hoje é completamente diferente do que era em 2016. Ele fez essa captura a despeito da resistência da elite do Partido Republicano, que resistiu e resiste hoje. A velha elite ainda resiste muito hoje a Donald Trump, o que ele está fazendo é substituir por uma nova elite, né? E hoje ele tem controle total do partido porque ele consegue liderar esse movimento. Que seja um movimento de 30% a 35% da população, no contexto norte-americano, é suficiente para ele vencer primária, é suficiente para ele ter uma boa posição nas campanhas eleitorais. Então isso tem tornado Trump muito consolidado, primeiro pelo sistema norte-americano de escolha de candidato, porque, de novo, se dependesse da elite do Partido Republicano, o Trump não seria candidato, nem em 16 e nem agora. Né? Professor... Ocorre que eles têm um sistema de primárias abertas que dá muito espaço e fez com que o partido perdesse o controle. Desculpa, Sakamoto, eu tô me estendendo. Não, imagina. Eu tenho mais uma coisa para tratar com o senhor, porque hoje o presidente Lula falou das eleições norte-americanas. Né? O nosso tempo está acabando, mas eu queria um último comentário do senhor sobre isso. Vou pedir até para o pessoal colocar. Lá do Trump, do Biden, eu não gosto de me meter muito nas eleições de outro país. Eu sou simpático ao Biden, acho que o Biden é a certeza de que os Estados Unidos vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu aquela demonstração quando ele invadiu o Capitólio, que não é uma coisa correta de se fazer. Ele fez lá um pouco que tentou fazer aqui no Brasil com o golpe de 8 de janeiro. Então, como democrata, eu estou torcendo para que o Biden saia vitorioso, e se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tem uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação sólida, eu pretendo manter. Quando ganhar, se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer. Sinceramente, a gente não tem noção do que ele vai fazer. Porque ele fala muito, ele chegou a dizer que se algum país quiser escapar do dólar como moeda de referência comercial, que ele vai punir o país. Professor, a declaração do Lula é claro que enseja uma segunda questão, né? Que qual que não é só o que o governo brasileiro como o governo brasileiro vai se relacionar com o vencedor das eleições norte-americanas de novembro, mas o que acontecerá com a política brasileira, né? Caso Donald Trump vença. O senhor acredita que o Trump, se por um lado tem esse comportamento mais isolacionista muitas vezes, mas por outro ele também
comanda um movimento, né? E esse movimento tem tentáculos no Brasil e em outros países ligados à extrema-direita. O senhor acha que a vitória do Trump, nesse sentido, deve preocupar Lula? Eu só não sei se foi só eu, mas eu não escutei muito bem quando mostrou o clipe do Lula, eu escutei meio mais ou menos, mas acho que eu entendi um pouco o contexto. O que ele falou, grosso modo, professor, é que o Biden ele tá torcendo pela vitória do Biden. O Biden ele já conhece, o Trump ele lembra o episódio de 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio, né, por seguidores do Trump empurrados pelo Trump, e fala que o Trump não é possível saber o que esperar dele. Eu acho que a questão central que você colocou, Sakamoto, é o seguinte: não é tanto o Trump enquanto presidente, porque o Trump ele não está nem aí para o Brasil, né? Não liga, nem deve saber onde fica o Brasil, né? O Trump, aliás, foi um dos poucos presidentes americanos, quer dizer, acho que além do Trump, talvez o Richard Nixon, se eu não me engano, e acho que só, né? Desde o Roosevelt, praticamente todos os presidentes americanos, e o Nixon por questões específicas, né? Também envolvido com uma série de questões. Desde o Roosevelt, todos os presidentes americanos vieram ao Brasil. O Donald Trump não se deu ao trabalho de vir ao Brasil, a despeito do fato de que o presidente do país dizia ser o grande amigo do Donald Trump, né? Então isso mostra que o Trump não está nem aí, ele não fez poucas visitas internacionais, inclusive, ele não liga muito. A visão de relações internacionais do Trump é uma visão que eu chamo de contábil, né? No sentido que nós estamos pagando quanto nós estamos ganhando, a gente está botando dinheiro na OTAN, nós estamos tendo dinheiro de volta, e ele vê isso de forma muito isolacionista. Então, acho que em relação ao Trump em si, uma ação do governo norte-americano com relação ao Brasil, a não ser circunstâncias extremas, né? Não acho que tenha muito do que se preocupar. O problema é que, o que você disse, a eleição dele vai, sim, reforçar, né, determinados segmentos que fazem parte dessa estrutura, que é uma estrutura que se organiza. E se você olhar o que tem dito o Stephen Bannon é um caso interessante, porque ele foi esculhaçado, né, da administração do Trump no começo do mandato, e agora está novamente se aproximando do Donald Trump, e o Bannon é o grande articulador aí desse movimento, né, populista global que você fez menção, e claro que uma vitória do Donald Trump daria força a esses movimentos, encorajaria muitos desses movimentos. E aí pode ser que a gente, como aconteceu com o 2016, né, deu força a muitos movimentos ao redor do mundo como um todo, e muitas pessoas que copiaram esse estilo trumpista de se fazer política, né? Então a vitória do Trump, eu acho que tem esse impacto simbólico, né, que chancelaria um determinado tipo de fazer política, um determinado discurso, né, e fortaleceria determinados movimentos que aí sim poderiam se articular internacionalmente.